Bom, pessoal, queria dar bom dia mais uma vez para o pessoal que está aqui presencial pela plataforma e queria dar alguns avisos, né, a todos, aproveitar que está sendo gravado, que é o seguinte: chegamos em março, que é o mês da nossa prova, né? A nossa última semana, eu acho que é a última semana, né, que é a prova de vocês, se não me engano, isso. Última semana, a penúltima semana, logicamente, que é a revisão da prova de vocês. Isso dá mais umas duas aulas para a gente, três aulas contando com essa, tá? Quando a gente se aproximar mais da última semana, né, vocês podem pontuar até hoje, né, as dúvidas de vocês. Eu já costumo colocar os slides todos, né, na plataforma. E hoje, eu não me lembro se eu cheguei a comentar com vocês, mas nós temos uma atividade hoje, né? Então, por isso que às vezes eu espero um pouco, mas eu acho curioso que até agora, né, só tem duas pessoas na plataforma e duas presencial, tá? Nós vamos falar hoje sobre a atribuição do enfermeiro do trabalho. Quando a gente acabar essa nossa aula, nós vamos diretamente para a atividade que ainda é para ser entregue hoje, tá? Então, eu vou espelhar o slide de vocês, só um minuto. O pessoal de casa está conseguindo ver os slides, sim ou não? Perfeito. Então vamos continuar. Então, olhem só, gente. O que é que acontece? A gente já fez um breve comentário sobre isso uma vez, e a enfermagem do trabalho, com este nome que nós conhecemos, né? A enfermagem do trabalho, isso é um conceito novo. Porém, as atribuições e os pensamentos em segurança do trabalho, que envolvem a indústria, a área da saúde, não são pensamentos tão novos, né? Na verdade, a Revolução Industrial ela foi o pontapé inicial para que a gente pudesse agregar o maior conhecimento dentro dessa área específica. Professor, será que a gente pode afirmar que na época da Revolução Industrial já existia enfermagem do trabalho? Não necessariamente dessa forma, mas nós podemos afirmar que nessa época diversos profissionais já pensavam de alguma forma na melhoria das condições de trabalho, né? A gente não pode conceituar ou caracterizar isso como enfermagem do trabalho, porque as atribuições desse profissional elas são muito diferentes do que era exercido essencialmente nessa parte. Como na época da Revolução Industrial nós tínhamos um alto número de óbitos por diversos acidentes de trabalho, a saúde do trabalhador ela era direcionada mais para essa parte, para primeiros socorros, para tentar salvar a vida das pessoas. E dificilmente se pensava ainda de maneira preventiva, infelizmente. Essa realidade hoje, quando eu digo hoje, no ano de 2021, ela mudou, logicamente, ao longo das décadas, né? O profissional, ele não quer mais, né? Por exemplo, como é que eu posso dizer para vocês? Lidar apenas com o indivíduo que sofre um acidente, o indivíduo que sofreu a amputação de um membro. Esse não é nosso fundamento. O fundamento, bom dia, é simplesmente trabalhar com a educação e a prevenção de alguns elementos. Se a gente olhar para essa imagem aí, que é uma imagem, né, do filme do Chapo, a gente consegue perceber que ele está em cima de uma estrutura ali, né, que pode comprimir o corpo dele de alguma forma. Esse tipo de comportamento, até a década de 60 e de 70, o que não tem muito tempo atrás, ele era extremamente comum. Inclusive, para vocês terem ideia, a manutenção de algumas máquinas no sentido industrial, algumas décadas atrás, elas
ocorriam com a empresa e a fábrica funcionando. Então, essa pequena máquina que está aqui na minha frente, ela está parada para manutenção. Mas muitas vezes ao redor estava tudo funcionante, carga elétrica ligada, e claro que isso oferecia um risco muito grande, tá bom? E a enfermagem do trabalho? Olhem só, a enfermagem do trabalho caracteriza-se por um conjunto de ações educativo-assistenciais que visam interferir no processo trabalho, saúde e adoecimento, no sentido de promover e valorizar o ser humano. Olha que coisa interessante, gente. A gente já falou, né, que a enfermagem do trabalho ela trabalha diretamente com a educação, principalmente o que nós chamamos de educação continuada ou educação permanente. É aquele processo educativo constante no ambiente de trabalho. Mas, ao lado dessa palavra, nós temos outra, que é a parte assistencial. O enfermeiro, dentro do local de trabalho, ele também realiza as suas atribuições de enfermagem. Então, por exemplo, será que existe sistematização da assistência de enfermagem no ambiente de trabalho? Existe. O enfermeiro pode fazer um curativo no ambiente de trabalho? Pode. Ele pode fazer a sistematização, ele pode fazer a troca de algum utensílio médico? Pode. O enfermeiro do trabalho, ele não perde, vamos dizer assim, a sua característica assistencial. Ele apenas cria uma nova dinâmica que é educacional, mas continua sendo assistencial. Professor, vamos dar um exemplo aqui. A gente pode ter, por exemplo, prontuário dentro do ambiente de trabalho? Pode. Empresas de dimensões muito grandes, o enfermeiro do trabalho ele tem uma sala. E muitas vezes nessa sala, ou ele tem armários, onde ele guarda os prontuários de cada profissional, ou ele tem um prontuário digital, o qual ele guarda, né, as informações em um computador. Hoje em dia, nós não temos uma regra fechada da obrigatoriedade, por exemplo, de um prontuário. Porém, olhem só, em todo o ambiente de trabalho, é necessário que tenha, por exemplo, a ficha do trabalhador. O que é a ficha do trabalhador? É uma ficha, né, que mostra as características do trabalhador. Qual a função ele tem, o endereço, se existe algum problema de saúde prévio. Então, se agora vocês fossem lá na São Pedro, na Examash, e pedisse assim, olha, aqui tem a ficha do professor Adilson? Tem. É um papel A1, né, grande assim, tem a minha foto no meio e tem todas essas caracterizações. Todo o ambiente de trabalho precisa ter isso. Às vezes você vai, sei lá, em uma loja no comércio, tem 7 funcionários, 10 funcionários. Você pergunta, cadê a ficha do... Não tem. Não pode. Isso precisa existir. Eu acho que às vezes isso chama muita atenção de vocês, porque vocês trabalham em locais, às vezes, que não realizam muitas das coisas que eu falo para vocês. Não entendam essa não realização como proposital. Muitas vezes o empregador, o gerente, ele realiza esse processo sem saber. Ele não tem a ficha do trabalhador porque ele não sabe que é preciso, né? E aí, mas infelizmente, no momento em que a fiscalização bater, ele vai ser penalizado. Olhem só, essas atribuições do enfermeiro do trabalho visam interferir no processo trabalho, saúde, adoecimento. Desde o primeiro dia de aula, a gente vem falando sobre esse processo de adoecimento do ambiente de trabalho. Nós sabemos que isso não é uma característica apenas biológica, ele não sofre apenas o acidente, ele cai, se corta, ao contrário. O profissional, seja ele da saúde ou não, no ambiente de trabalho, ele pode, por exemplo, ter uma doença ocupacional, ele pode ter um processo de depressão instalado, ele pode ter um transtorno de ansiedade instalado. Bom, no início, né, a enfermagem do trabalho, anteriormente conhecida como enfermagem laboral, teve seu início no final do século XIX, né? Ou seja,
ela se aprimorou praticamente no início do ano 2000, tá? Perdão, ela foi se aprimorando cerca de 100 anos, mais ou menos, na Inglaterra, onde os primeiros enfermeiros prestavam assistência de enfermagem na prevenção em saúde pública, realizando visitas domiciliares aos trabalhadores doentes. Olha que interessante. Inicialmente, a gente para e pensa assim: como é que pode, no atual cenário que nós vivemos, o enfermeiro do trabalho ele não desenvolver com tanta frequência o que nós chamamos de visita domiciliar, né? E lá no final do século XIX, ou seja, em 1890, o enfermeiro do trabalho fazia isso. É porque nós temos aí um fator muito importante para levar em consideração. Naquela época, a maioria, a grande porcentagem dos fatores que levavam o trabalhador a se afastar, tirando o acidente ocupacional, eram as doenças infecto-parasitárias, né? Então, o enfermeiro do trabalho ele tinha uma função muito grande nessa época de identificar precocemente, né, se aquele profissional ele estava doente ou não, para ele não poder contaminar outros trabalhadores. Existem casos hoje em que os trabalhadores podem se afastar por doenças infecto-parasitárias? Existe, mas a grande maioria hoje não está relacionada a isso. Ou seja, não há uma necessidade tão grandiosa como antigamente para fazer esse processo. Quando a gente tenta comparar também o conhecimento específico do enfermeiro do trabalho de hoje e lá do final do século XIX, claro que nós vamos perceber uma relação muito distante. Por quê? Porque o profissional de hoje em dia, ele é um profissional muito mais gabaritado. É um profissional que tem um acúmulo de conhecimento muito melhor do que esse profissional de antigamente, tá? Vamos continuar aqui. No Brasil, a enfermagem do trabalho, assim como os demais profissionais de segurança e medicina do trabalho, foi incorporada nas empresas como obrigatória, pois o governo tinha emergência em reduzir o elevado índice de acidentes de trabalho no início dos anos 70. Quando o Brasil se consagrou, olha que coisa interessante, se consagrou campeão mundial de acidentes de trabalho. Então, a partir da década de 70, houve, por parte do governo federal, do Ministério da Saúde, uma maior preocupação em poder capacitar e até instituir melhor, né, essa profissão que é a enfermagem do trabalho, assim como a medicina do trabalho como um todo, que envolve psicólogo, médico, fisioterapeuta, entre outros profissionais. Só que tem um grande porém aí, gente. Mesmo lá em 1970, e eu acredito que aqui na sala não tem ninguém que nasceu em 1970, a maioria nasceu de 85 para frente, a gente precisa entender que mesmo com a instituição de uma nova política de medicina do trabalho, os casos de acidente no Brasil ainda são muito significativos, tá? Inclusive, o Brasil ainda tem um papel importante dentro do número mundial de acidentes de trabalho, tá? Então, nós não podemos pensar que o Brasil já alcançou números tão pequenos que hoje são considerados insignificantes dentro do processo de acidente de trabalho, tá bom? Em consequência, o governo impôs que as empresas contratassem profissionais especializados, como o médico do trabalho, o enfermeiro do trabalho, o auxiliar de enfermagem do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho e o técnico de segurança do trabalho.
Gente, eu já falei isso para vocês, eu vou repetir novamente. No meu conhecimento, hoje na área da enfermagem, de tudo que ela faz, urgência e emergência, UTI, auditoria, o que for, a área da enfermagem do trabalho, assim como a docência, ou seja, ser professor, são as áreas que mais dão retorno financeiro para o enfermeiro, né? A enfermagem do trabalho ainda é uma das áreas da enfermagem pouco procuradas pelos profissionais, né? Só para vocês terem ideia, oficialmente hoje, em toda a cidade de Belém, só tem um lugar que oferta especialização em enfermagem do trabalho, é a Examais. Sendo que nem tem turma, tem gente que não procura, né? Eu fui enfermeiro do trabalho na última turma que Belém teve, né? Isso foi em 2017, se eu não me engano. Então, desde 2017, não tem ninguém se formando nessa área aqui. Se você for lá para o interior do Pará, for, não para tão longe, mas vai ali para Barcarena, para Baitetuba, os enfermeiros de trabalho que trabalham em grandes empresas, na maioria das vezes, não são de Belém. São de outras cidades daqui do Pará, que acabam fazendo especialização fora, ou pessoas de outro estado. Vocês conseguem perceber que quando a gente vai numa empresa de grande porte, tipo a Vale do Rio Doce, né, a Hidro, vocês percebem que tem um grande número de profissionais de segurança do trabalho que não são daqui. São de Goiás, são de Minas, e aí acabam vindo para cá, pegando as nossas oportunidades de trabalho, porque a maioria das pessoas não querem trabalhar com isso, né? Há pouco tempo atrás, em Tailândia, no município aqui do Pará, eles estavam ofertando uma vaga para enfermeiro de trabalho, 40 horas, né, semanais, numa área lá de... Meu Deus, qual é o nome? É uma construtora, se eu não me engano. Você tinha que trabalhar de segunda a sexta, mas você tinha que dormir lá. E vinha no final de semana fazer o que tu queria. O salário era 8.500, né? E aí eu me lembro que me mandaram essa proposta e eu fui procurar pessoas, porque eu não tinha como assumir, né? Não tem como ficar dormindo, e para mim é mais proveitoso ficar aqui, dando aula. E eu não tinha ninguém para indicar. Os meus amigos que são enfermeiros do trabalho, todos estão trabalhando. Não tem carga horária, ganham até mais do que isso, né? Então eu digo assim, a gente é limitado muitas vezes por isso. E eu estimulo vocês a fazerem isso, porque assim, a prática da enfermagem do trabalho ela é muito interessante. Ela muitas vezes é como uma prática hospitalar, como uma prática gerencial, e isso afasta vocês, por exemplo, de risco biológico, muitas vezes está furando o dedo. Isso afasta vocês de terem que tirar plantão toda semana, de trabalhar muitas vezes no feriado, né? São facilidades, mas logicamente que nem todo mundo procura ou quer saber de uma área como essa. Tá? Bom, olhem só, quando a gente fala sobre a inserção do enfermeiro do ambiente de trabalho, essa inserção ela veio junto com o que nós chamamos de criação do SESMIT. O SESMIT é o Serviço Especializado em Engenharia e Segurança de Medicina do Trabalho. A gente fez um breve comentário sobre isso na aula passada. E olha que coisa interessante. Ela surgiu através da portaria 3.237, dimensionado de acordo com o grau de risco e o número de trabalhadores na sua empresa. O que é que o SESMIT ele começou a determinar? Ele começou a determinar onde era obrigatório se ter enfermeiro do trabalho. Nós temos uma tabela com o número de profissionais, por exemplo, acima de 3.000, de 2.999, a gente precisa ter tantos profissionais. Um técnico, um enfermeiro do trabalho, um médico do trabalho. Isso é um exemplo, tá? A partir de 5.000 funcionários, tantos. Porém, vocês não vão encontrar nem em Belém, nem no Pará, nem no Brasil, apenas empresas com mais de 1.000 e poucos funcionários com enfermeiro do trabalho. Existem empresas bem menores do que isso que tem enfermeiro do trabalho. Gente, o que, é que as empresas estão fazendo hoje
para poder não ter enfermeira do trabalho, não ter a obrigatoriedade. Tem empresa que, às vezes, ela se caracteriza como outra empresa. Como assim? Eu não entendi. Vamos imaginar o líder. O líder não faz isso, tá? O líder tem enfermeiro do trabalho. Mas é um exemplo. Vamos imaginar, vocês têm noção de quantos supermercados líder a gente tem no estado do Pará? É muita coisa. É muito líder. Então, o líder deve ter mais de 10 mil funcionários. O que é que o líder poderia fazer? Inclusive, ele deve fazer isso. O líder da DOCA, ele deve ter um CNPJ. O líder da Praça Brasil deve ter outro CNPJ. O líder, sei lá da BR, deve ter outro CNPJ. Quando você tem CNPJs diferentes, você tem, entre aspas, empresas diferentes. Então, eu não posso pegar o número de funcionários daqui, somar com daqui e somar com daqui. Eles não fazem parte da mesma empresa, mesmo a gente sabendo que é o líder, tá? Mesmo o líder tendo CNPJ diferente, ele tem aqui no líder da DOC, inclusive, é uma enfermeira do trabalho, né? Por exemplo, lá na UFPA, eu conheço a enfermeira do trabalho de lá, eu conheço o enfermeiro do trabalho do Evandro Chagas, ou seja, em áreas muito interessantes de atuação, onde o profissional se faz presente, tá? Bom, olhem só, e quais serão as funções, né? Quais serão os intuitos investigativos do enfermeiro do trabalho dentro do ambiente trabalhista? Ele pode trabalhar com dinamometria, eu já vou explicar para vocês. Ele pode trabalhar com acuidade visual, antropometria e verificação de sinais vitais. O que é isso, gente? Verificação da acuidade visual, para ver se tem algum déficit auditivo. Ele faz antropometria e verifica as dimensões corporais, buscando, por exemplo, sinais de obesidade, sinais de desnível, alterações na coluna, tá? Tanto que o que é que acontece? O enfermeiro, quando ele se formou e ele procura a especialização em enfermagem do trabalho, quando ele conclui essa especialização, ele habitualmente faz cursos de capacitação para áreas específicas. Então, ele faz um curso só para avaliar acuidade visual e perda auditiva, ou ele faz para verificar alterações ortoarticulares. Isso não é uma coisa muito comum em Belém, mas isso existe para poder especificar e aprimorar o trabalho do enfermeiro. Bom dia, tá bom? Curativos e administração de medicações prescritas, coleta de material para exames laboratoriais, campanhas de vacinação, campanhas de promoção à saúde, a própria desinfecção dos locais. Então, a gente percebe que é o quê? É um conjunto de ações bem abrangente, né? Não é nada que, de uma forma muito grotesca, se afaste da real atribuição do enfermeiro do trabalho, tá bom? Bom, gente, olhem só. Aqui nós temos alguns aparelhos que são utilizados para enfermagem do trabalho. A maioria de vocês provavelmente já usou isso aqui, ó, o adipômetro. Para quem vai para academia, para uma academia séria, muitas vezes você tem que fazer avaliação física, o pessoal utiliza isso aqui. É igual uma pinça que às vezes dói quando o indivíduo aperta, né? Espirômetro, avaliação de função respiratória, né? É avaliado a pressão arterial, entre outros elementos, tá? Bom, as funções mais específicas da enfermagem do trabalho, principalmente dentro de empresas de grande porte, elas podem também serem divididas da seguinte forma. Primeira função, realização de palestras direcionadas à saúde. Essa palestra direcionada à saúde, ela também pode ter um outro nome. É o que nós chamamos, como eu já falei para vocês, de educação continuada, tá? Treinamento da ST-AIDS e primeiros socorros para membros da CIPA e Brigada de Emergência. O Shopping Boulevard, por exemplo, ela tem uma brigada de incêndio, né? E pessoas
extremamente capacitadas para fazer o primeiro socorro. Só que a gente tem um porém aí muito importante, né? Olhem só, hoje, quando uma pessoa vai trabalhar em qualquer lugar, ela não é obrigada a falar para o empregador que ela possui, por exemplo, o vírus do HIV. Não existe obrigação nisso, né? Inclusive, mulheres não pode estar pedindo, por exemplo, exames específicos para ver se tem doença ginecológica. E antigamente não era nem permitido pedir exame de gravidez. Isso já está ocorrendo com uma frequência um pouco maior agora, tá? E por que a gente fala sobre treinamento de DST-AIDS? Esses treinamentos, eles são ofertados principalmente, não é uma regra, tá? Principalmente quando a empresa sabe que algum funcionário tem uma doença como a hepatite ou como o HIV/AIDS. Por quê? Porque, gente, no ambiente de trabalho, as pessoas se relacionam, né? Isso não é um segredo. Então, por exemplo, fulano tem uma relação com a ciclana lá do outro andar, o pessoal tem relação com uma pessoa lá do outro setor. E esse tipo de treinamento é muito importante para que eles possam ter uma noção de segurança muito maior, tá? Olha, desenvolvimento de peças teatrais com temas relacionados à saúde e prevenção de acidentes durante a semana interna. Olá, bom dia, de prevenção de acidentes de trabalho. A semana interna de prevenção de acidentes de trabalho, ela é uma semana criada através de uma legislação específica. Significa dizer que existe uma obrigatoriedade dela ocorrer, tá? Essa semana interna de prevenção de acidentes de trabalho, ela comumente, não é uma regra, ela ocorre na semana de enfermagem, muitas vezes, dentro dos hospitais, tá? E ela visa trazer uma maior característica de conhecimentos para você poder criar atitudes mais saudáveis, né? Atribuições muito mais seguras do enfermeiro de trabalho. Outra coisa importante é a elaboração de temas sobre saúde para jornais e murais internos. Enfermeiro do trabalho, ele também trabalha com divulgação de informação. Eu não sei se eu já mostrei isso para vocês, mas inclusive eu tenho uma reportagem da Liberal que aparece eu, a professora Elisângela, falando sobre o uso de luvas. Então, é uma obrigação, gente, por exemplo, do profissional trabalhar com a divulgação de informações, principalmente as informações que são pertinentes dentro do âmbito de trabalho ou não, né? O Diário do Pará, o DOL, no Facebook, há uns 2 meses atrás, mais ou menos, divulgou um vídeo de um trabalhador que estava trabalhando num local um pouco fechado com uma centrífuga, né? E aí é uma empresa meio famosinha, né? Não é uma coisa tão grandiosa. Ele estava com uma camisa muito folgada, né? E aí enganchou na camisa um dos aros e puxou ele, né? Se ele tivesse feito uma força contrária, a camisa rasgaria e tinha se salvado. Mas como foi no susto, aquela coisa puxou a camisa dele e puxou logo o braço dele para lá. Então a centrífuga prendeu no braço dele e foi moendo ele, né? Tanto que no vídeo eles cobrem mais, mas dá para ver que o corpo foi se desfazendo no giro da máquina. Aí foi voando partes do corpo do cara por toda a empresa. Quando a gente vê algo do tipo, a gente tem que imaginar em duas coisas. Os acidentes gravíssimos no ambiente de trabalho, eles acontecem e ainda são muito presentes. E a pior coisa é o enfermeiro do trabalho olhar para uma situação como essa e depois pensar que ele poderia ter feito algo em relação a aquilo, né? Então, gente, carregar uma culpa, principalmente da morte de alguém, é uma coisa muito severa, né? O meu sogro, né, o pai da minha esposa, ele trabalhava embarcado, ele era capitão e tudo. E uma vez a gente estava conversando sobre isso, ele falou que eles trabalhavam num barco grande, né, num navio grande, transportando container, e houve uma orientação errada do pessoal da segurança, e eles soltaram um container em cima de uma pessoa, né? Então, vocês já imaginaram? Me desculpe a palavra, sabe? Eu não queria falar dessa forma,
mas literalmente a pessoa ela vai ter que ser raspada do chão. Ela está grudada no chão e no container, né? Por causa do aperto. A Petrobras, a outras empresas de plataforma, elas chamam muitos enfermeiros do trabalho para trabalhar como isso. E eu vou dar um outro exemplo para vocês. Vocês já ouviram falar no Ciaba, aqui em Belém? Provavelmente a Tumara está lá perto, né? Eu acho. No Ciaba. O Ciaba ele faz um curso de formação de aquaviários. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Ele, durante um mês, ele pega diversos profissionais de várias áreas. Engenharia. Ah, esse mês vamos fazer o curso para a área da saúde. Pega enfermeiro, técnico, e ele capacita o profissional para trabalhar em áreas de embarcação. Vocês fazem treinamento mesmo quase que militar. Fazem prova escrita, vocês têm que nadar 25 metros, mas não tem tempo, tá? E vocês têm uniforme, se formam com o uniforme da Marinha, e vocês ganham uma carteirinha de habilitação. Vocês sabem qual é a taxa de inscrição para fazer o curso? R$ 7. É uma taxa simbólica. Ciaba faz isso praticamente todo ano no mês de junho, né? Tenho vários amigos formados nesses cursos. Eu tenho um amigo que, inclusive, está para a China, embarcado, recebendo isso, né? Ele está para a China pela Petrobras. Fez o concurso, passou, inclusive, ele fez especialização junto comigo e está para lá, né? É a vida que todo mundo quer? Não, gente. Ele posta foto, às vezes, 3 horas da manhã, trabalhando, congelado praticamente, com cobertor ali, negócio pegando frio, mas salário top, né, condições top, mas ele só vê a família quase de 5 em 5 meses. Talvez vocês não queiram passar por isso. Mas, por exemplo, eu digo para vocês que você já imaginou que é uma pessoa gerenciar coisas basicamente em nível de tonelada? É uma responsabilidade muito grande. É que a pessoa não bate o dedo, ela morre. Uma outra coisa importante é o seguinte: quando ocorreu aquele acidente de Brumadinho, né, que aquilo chocou o Brasil, a justiça brasileira ela indiciou, além do presidente, do responsável, indiciou as pessoas que estavam diretamente ligadas à segurança do trabalho nessa situação. Eu pergunto para vocês, foi correto fazer isso? Vocês acham que foi correto indiciar técnico de segurança do trabalho, enfermeiro do trabalho? Sim ou não? Rodrigo, isso aqui não é jogo da discórdia. É sim ou não? Não concorda. Certo. Você dá plaquinha para quem? Você acha que concorda ou não concorda? Então tá fora, vai embora. Olhem só, eu vou dizer uma coisa para vocês. A justiça brasileira não está errada. Porque o programa de saúde do trabalhador tem como responsabilidade assegurar o trabalhador. Professor, mas aquilo foi uma coisa assim, não tinha como a gente prever. Tinha. Hoje em dia sabe-se que já tinham sido feitos relatórios comprovando que a barragem não estava legal, que havia o risco de rompimento, que as pessoas que estavam até não sei quantos quilômetros seriam atingidas. Foi feito algo? Não, né? Então eu digo para vocês, vocês vão ter uma responsabilidade também muito grande, porque se acontece alguma coisa, vocês podem ser indiciados, tá? Aí, meu irmão, aí o negócio é complicado, né? Porque como a gente está falando de morte, a gente já envolve a justiça normal, comitê de ética da enfermagem, entre outros, tá? Aqui nós temos umas imagens de eventos, né, que nos mostram como é que ocorrem esses processos de educação continuada e atribuições do enfermeiro do trabalho. Nessa primeira imagem que nós temos acima, isso é um treinamento sobre as ações de urgência e emergência. Vamos imaginar que a Isa Mais aqui, gente, ela é uma grande empresa. E todos os alunos da Examais, na verdade, são funcionários da Examais, tá?
Se alguém desmaia agora, passa mal, escorrega, quebra a cabeça no chão, será que as pessoas sabem como lidar com essa situação? Se agora eu, Adilson, caísse aqui desmaiado, vocês sabiam o que fazer? Sei, professor, vou chamar a professora Elisângela. Ah, beleza, né? E se ela não estiver aí? Aí já era, né? Então, o que é que acontece? Quanto mais destreza você tiver na interpretação, mais rápido você resolve tal problema. Então, por exemplo, aí eles estão simulando uma ação de algum acidente de alta dimensão. A gente vai falar depois para a segunda avaliação de caldeira. Caldeira é como se fosse uma grande panela, muitas vezes, de pressão, que está processando elementos em alta temperatura, né? Vou dar um exemplo para vocês. A cerveja, antes dela ser servida gelada, ela é preparada sobre alta temperatura. E aí o que é que acontece? Aquilo quando explode, a própria explosão já, né, mata muitas vezes. Vocês já viram em filme quando alguma coisa explode longe, que o cara voa com a explosão? Por que isso acontece? Porque explosão causa deslocamento de ar muito rápido, né? Então, simplesmente o ar se choca com vocês com muita força. Isso pode matar, meu amigo, isso pode dilacerar você de alguma forma, né? Deslocamento de ar severo é muito grandioso. Não sei se vocês já viram um avião, quando ele atinge a velocidade supersônica, né? Ele forma um halo atrás. Ele passa por você, quando o halo de vento passa, chega, levanta tudo, mexe carro e tudo. Então, o deslocamento de ar é muito severo. Então, numa situação de uma explosão de uma caldeira, vocês podem ter certeza que quem estiver num raio de 150 metros vai ser atingido. 150 metros é mais do que a Isamar, de uma ponta a outra. Então, é uma área grande, tá? Embaixo, nós temos, na foto abaixo, nós temos um grupo de profissionais que estão ouvindo provavelmente alguma palestra, estão ouvindo provavelmente algum processo de educação continuada envolvendo algum tema, né? Poxa, professor, esse pessoal aparentemente são pessoas que trabalham em escritório, né? Pela roupa que eles estão usando, são áreas mais administrativas. É importante a gente fazer educação continuada com eles, com todo trabalhador. Ele pode trabalhar na limpeza, na assistência, no serviço administrativo. Ele sempre deve existir o processo de educação continuada, tá? Só lembrando uma coisa importante que eu já falei para vocês, mas eu vou repetir. Esse processo de educação continuada, o correto seria existir no mínimo, isso já é absurdo, uma vez por semestre, né? Muitos hospitais fazem isso uma vez por mês. Você ainda está trabalhando? Tu passa por educação continuada, treinamentos e tudo mais. Qual é a frequência? Uma vez por ano? Pois é. Nós não vamos falar aqui por ética, mas o nosso amigo trabalha no hospital particular muito conhecido aqui de Belém, né? Então, isso nos mostra que o conhecimento, a dimensão do local de trabalho, nem sempre é reflexo de uma boa atribuição dentro do processo de segurança do trabalho. Ele pode ter várias coisas para falar, não, professor, mas olha, eles fazem isso, beleza. Mas nesse critério específico, não. Será que, eu pergunto para vocês, as pessoas que trabalham no restaurante com botijão de gás, com forno, com facas, eles precisam saber de treinamento? Eles precisam ter treinamento de primeiros socorros, por exemplo? Toda pessoa, primeiro, toda pessoa que trabalha em restaurante precisa ter um curso de manipulador de alimentos. Isso já é fato. E todas as pessoas, antigamente houve uma portaria, não sei se vocês já sabem disso, mas todo professor, em qualquer nível de ensino, ele precisa ter curso de primeiros socorros, tá? Será que uma pessoa que trabalha dentro de um restaurante é preciso ter curso de primeiros socorros? Por quê? Primeiro pegar fogo, aí tá difícil, né? Pois é, mas por isso, um corte, identificar se o corte é severo ou não, né? Foi, caramba. Isso faz tempo?
Certo. Isso deve ser por isso que ele usa, né, para esconder alguma coisa, eu acho. Caramba, eu não sabia disso, não, olha. Mas, mas isso é para a gente entender, porque às vezes, gente, a atitude que você tem logo após o trauma, ele pode evitar sequelas do que se você ainda for procurar auxílio, socorro, coisa do tipo. Claro que coisas muito específicas, olha, o cara tá com o dedo pendurado, eu vou logo costurar aqui. Não, não é isso, né? Não dá para fazer coisa muito circunstancial. Mas olha, vamos dar um exemplo aqui. Nós não vamos citar nomes, mas nós temos um amigo que está trabalhando em restaurante aqui, né? No restaurante famoso ali, né? Eu pergunto para você, será que ele, quando foi para o restaurante, ele já tinha treinamento de primeiros socorros? Será que ele fez esse treinamento de primeiros socorros? Porque a gente, na nossa cabeça, a gente pensa assim, cara, é difícil usar isso. Mas se um dia você precisar usar uma única vez e você não souber, isso faz diferença. É muito complicado, né? Eu digo para vocês, ontem eu vi uma reportagem, gente, aquilo foi absurdo. Parece até uma coisa, uma brincadeira, né? O cara, ele tinha uma, como é? Era aqueles negócios de ringue de animal, né? Que faz rinha de galo, de cachorro. Hã? Briga de cachorro, de galo e tal. Um dos animais que ele tinha lá prendeu uma faca na boca, né? Segurou com a boca, não se furou, né? Ele mordeu uma faca e no movimento ele furou a virilha do dono e o dono morreu. Atingiu a artéria, né? E sangrou até morrer. Cara, gente, olha que coisa louca, né? Se vocês terem ideia, a gente tem no corpo hoje uma média de 4,5 litros de sangue, em média. Sua artéria femoral consegue bombear em 1 minuto, em média, 5 litros de sangue. O que é que significa dizer? Que se eu cortar a artéria femoral agora, em 1 minuto, ela drena todo o teu sangue aqui dentro. Aí eu te pergunto o seguinte, se a gente cortar agora a artéria femoral, dá tempo de eu gritar para a Elisângela aqui na porta esperar ela vir? Não. Não dá tempo nem de eu te carregar para o pronto-socorro. Então é por isso que eu digo para vocês, as coisas na saúde elas são muito imediatistas. Você não tem tempo de pensar, aí vou na internet ver o que é que acontece com a femoral. Não tem como, né? Como, por exemplo, uma situação de alguém que se engasga com alimento, né? Não tem tempo, bora, corre com ele. Não tem tempo de fazer isso. Agora eu vou dar uma situação para vocês que é uma coisa que isso acontece. Isso aconteceu em Itaituba, numa empresa que um indivíduo ele se engasgou, né? Estava comendo bombom, sei lá o que foi. Aí eu não conseguia respirar, estava entalado, né? Desmaiou. Rapaz, tu acredita que teve um funcionário que viu na televisão aquele negócio de traqueostomia e tentou fazer nele, mas só que ele cortou um vaso do pescoço do cara, ele acabou falecendo de vez. Aí por isso que eu digo para vocês, não vão aprender a fazer coisa na televisão, vão aprender coisas realmente específicas. A traqueostomia é um procedimento relativamente, não é relativamente, extremamente perigoso. Nós temos um ramo, dois ramos de vasos que passam muito perto de onde a gente realiza isso. Só que tu vê na televisão o cara pega uma coisa de caneta, uma faca, corta, fura, tá ótimo. Não é assim tão prático, tá? Você quer falar alguma coisa? Não? Olhem só, o nosso enfermeiro do trabalho, ele também realiza suas atribuições dentro da parte administrativa, tá? Quando a gente fala de parte administrativa, nós estamos falando de um trabalho que não está mais tão relacionado a procedimento. O que é que ele faz dentro dessa parte? Vamos lá. Organizar um ambulatório de saúde ocupacional, organizar arquivos da empresa, controlar e enviar equipamentos para manutenção de fornecedores selecionados, controlar e enviar equipamentos para a calibração anual de fornecedores selecionados e controlar estoques e datas de vencimento de materiais e medicamentos. Tá? Vocês já ouviram falar em um enfermeiro obstetra chamado professor Antônio de Pádua? Não sei se vocês já ouviram falar. O professor Antônio de Pádua é ele que coordena a pós-graduação da Examais em obstetrícia,
em UTI, tá? Em urgência e emergência. Ele é um enfermeiro da Santa Casa. É um dos enfermeiros mais ricos que devem ter aqui no estado do Pará, né? Vocês já estudaram obstetrícia com a Silvia? Vocês lembram aquele livro chamado Resende, que tem o Padre estudou junto com o Resende, só para vocês terem ideia, né? Fez o curso com Resende e tudo mais. E aí o que é que acontece? Ele trabalhava numa empresa no interior e que ele prestava consultoria e tudo mais. Tá bom. E aí uma vez ele estava lá, tinha uma mulher que estava gestante, eles tinham um ambulatório muito bom. Bom, gente, isso é ele que conta, tá? Eu só estou repassando a informação que ele autorizou. E uma mulher, ela entrou em trabalho de parto. Ela teve uma complicação que, segundo ele, né, ele fez um parto obstétrico nela. Fez um parto cirúrgico nela, né? Porque eles tinham anestésico, tinham cacete aquático. Isso foi uma ação extremamente perigosa. Isso porque ele pode responder ao Conselho de Ética pelo que ele fez. Porém, o que é que acontece? Ele estava guardado por uma portaria que fala mais ou menos isso aqui. Em uma situação de vida ou morte, onde você tem um profissional que não está habilitado pela legislação a fazer aquele procedimento, mas ele é o único ali presente e sabe realizá-lo, ele pode fazer, né? Então, por exemplo, eu não estou habilitado a entubar ninguém, né? Mas, por exemplo, se aqui o Rodrigo cai, né, não tem ninguém para fazer, ele precisa de intubação e eu sei, eu tenho que fazer, né? Eu fico resguardado por esse ano, tá bom? Quando a gente fala de enviar equipamentos para calibração anual, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês têm aparelho de esfigmonomômetro aqui? De verificar a pressão? Tem? É digital de vocês ou não? É manual? Manual? Eu pergunto para vocês, vocês compraram há quanto tempo? Quanto tempo você comprou o teu aparelho? 2 anos? Você, querida? 17 anos? Ah, tá. E eu pergunto para vocês, vocês já mandaram calibrar o aparelho de vocês alguma vez? Já mandou calibrar o teu? Tá? Pois é, então o que eu digo para vocês é o seguinte, gente. É, isso é um tipo de atividade que pode significar muita coisa. Já pensou tu verificar a pressão no cara tá dando errado, na verdade é um problema no teu aparelho? Ontem a minha esposa, às vezes quando ela tá assim, ela tava meio se sentindo mole, um pouco fraca, né? Aí ela quer logo ver a saturação de oxigênio dela, né? Quer verificar a pressão. Aí ela, eu tô com febre, ela tá gelada, não tá nada com febre. Aí ela foi ver a verificação, foi ver a saturação dela, e aí ela não queria aparecer a saturação dela. Claro, o dedo dela estava fora do sensor, não estava direito. Ela estava preocupada de estar com a saturação tão baixa que o aparelho não estava detectando. Eu falei, minha filha, não existe isso. O aparelho está torto no seu dedo. Não, eu sabia, eu estou me sentindo mal. Eu ajeitei no dedo dela, aí deu 98%, né? Aí eu falei para vocês já imaginaram como um aparelho errado, uma calibragem dela pode gerar um impacto muito grande, né? Ela pode mostrar algo que não é uma realidade, infelizmente. Entendeu? Então, por exemplo, dentro do nosso prontuário de enfermagem do trabalho, tem uma coisa que é muito importante também. É a gente saber as medicações que o trabalhador toma e o que ele tem alergia, né? Sabe por quê, gente? Porque eu já vi em ambiente de trabalho, trabalhador com alergia foi tomar uma medicação, tinha alergia à medicação, piorou, teve edema de glote, foi à urgência, né, já correndo risco de vida para fazer isso. Então é muito importante que o trabalhador ele tenha noção desse medicamento que ele toma. Eu fui uma vez, primeira vez que eu viajei com a minha esposa, a gente era namorado, a gente foi passar o dia dos namorados no Rio. E aí a gente viajou de madrugada, né? 3 horas da manhã a gente estava acordado, chegou e saiu, passou o dia na rua, de noite a gente foi tomar uma cerveja. Quando foi 3 horas da manhã que a gente voltou pro hotel, eu tava com uma febre fora do comum, né? Eu sempre tenho o hábito de viajar e levar as medicações que eu tomo. Eu não tenho alergia a nada. E aí ela falou, não, eu vou lhe dar um remédio para você tomar. Em vez de eu pegar o meu remédio e tomar,
Eu tomei o remédio dela e nem perguntei qual era. Também não tinha alergia a nada. Quando foi 6 horas da manhã, 6h30 da manhã, eu acordei com uma irritação na garganta. Parece que eu estava meio engasgado. E eu não conseguia abrir meu olho direito. Fui vendo o espelho, olha o tamanho do meu olho de inchado, né? Tem pessoas que vão morrer dormindo, né? Poderia acontecer isso comigo. Tomei um antialérgico, botei um óculos escuro e fui embora para a rua, né? Mas nem todo mundo tem oportunidade de fazer isso. A minha mãe tem uma colega que tinha uma alergia severa a... Vocês sabem aquele tipo de Detefon que o pessoal põe na tomada? Aí parece que dá um disparo, né? Ela estava em algum lugar, deu um disparo, ela respirou, ela teve um choque anafilático tão grande que ela morreu, né? Então, gente, tu já pensou, tu vai no ambiente de trabalho, às vezes tem um negócio daquele. É por isso que a gente investigar o trabalhador dentro da sua especificidade é assegurar cada vez mais a sua saúde. Tá? Gente, aqui algumas outras imagens, né, que nos caracterizam, nos mostram, por exemplo, avaliação de enfermagem, verificação de sinais vitais. Um dos elementos, por exemplo, na construção civil, em áreas de alta produção, uma coisa avaliada muitas vezes pelo profissional é a coluna vertebral, né? Então, olha, por exemplo, vem cá, querida, rapidinho. Isso. Sobe aqui no palco, por favor. Vira para cá. Então, olhem só, gente, o que é que a gente faz? A gente costuma usar uma régua, ou mesmo uma trena, para avaliar isso aqui, ó. É a linha da coluna dela, né? Então, por exemplo, o que é que vocês acham? Está alinhado ou não? Sim ou não? Aí a gente pede, às vezes, para levantar o braço, né, na altura do pescoço, para a gente ver se o alinhamento ele é igual. E tem uma coisa que é muito curiosa. Às vezes, a musculatura de um lado ou do outro, ela é muito mais desenvolvida ou tensionada. O que é que significa dizer isso? O trabalhador, ele exerce força de um lado apenas do corpo. Fica aí, continua aí. O que é que acontece? Muitas vezes o trabalhador, a trabalhadora carrega o peso só de um lado do corpo. Você já viu o lado que vocês carregam a bolsa? Sempre é o mesmo. E dificilmente vocês alternam. Aí vocês têm um lado do corpo muitas vezes mais desenvolvido. Outro exemplo, mas eu não vou fazer de frente para vocês, que é para não expor muito ela, só vou dar um exemplo, eu não vou deitar. É pedir para ela reclinar o corpo em 90 graus. Sabe por quê? Quando a gente olha nesse ângulo, a gente vê a coluna assim às vezes, né? E aí ela tem uma leve alteração. Tá bom? Obrigado, querida. Meio ponto para você. Aqui, a gente vê uma coisa interessante chamada de ginástica laboral, né? A ginástica laboral é muito antiga no ambiente de trabalho. Ela tem a função de nos ajudar, né, a criar um movimento muito mais satisfatório na hora de exercer o trabalho. Quando a gente vai para a academia, não sei se vocês malham e tudo mais, mas vamos dar um exemplo. Você estava dormindo lá, o sono da tarde, bateu o despertador 5 horas, e tu vai para academia. Tem gente que já dorme com a roupa da academia. Vai na geladeira, bebe uma água e vai para academia. Chega, a cara tá toda marcada do travesseiro. O que é que acontece? O corpo tá frio. Quando você dá uma corrida na esteira, você já sente teu joelho, tua coxa, tá tudo doendo. Por quê? Porque você não estimulou o corpo a desenvolver o movimento. Isso é comum com todo, perdão. Então a ginástica laboral, além de ajudar você principalmente a dar energia para o restante do dia, ajuda você a já manter um padrão de movimento. Como eu falei para vocês hoje, o movimento mais limitado que o profissional tem é na coluna. Será que vocês conseguem ficar com as pernas retas e tocar a ponta dos pés com as mãos? A maioria não consegue mais fazer isso. E isso não tem a ver com a idade, isso não tem a ver necessariamente com acúmulo de peso, isso tem a ver com sedentarismo, muitas vezes. Tá bom? Bom, alguns princípios principais que nós temos dentro desse processo é, por exemplo, a educação em saúde, a gente já comentou sobre isso,
através da distribuição de materiais educativos e controle através da vigilância epidemiológica. Assistência imediata às doenças e agravos produzidos pelas condições prejudiciais do trabalho e outros. Prestação de cuidados de emergência nos problemas menos graves e complexos, e o encaminhamento urgente nos problemas mais graves e complexos da empresa. Gente, a nossa atividade de hoje ela vai falar sobre educação continuada, educação em saúde. A educação continuada é quando o profissional, como eu já falei para vocês, ele visa uma necessidade, ele percebe uma necessidade no ambiente de trabalho e ele quer transformá-la, né? Então, por exemplo, eu percebi que nesse mês, muitas pessoas aqui nesse setor sofreram acidente com perfuro cortante. Então, é melhor eu realizar uma atividade educativa que possa falar sobre isso, que possa falar sobre o risco envolvendo acidente com perfuro cortante, tá? Então, basicamente é dessa forma. Lembre-se que a assistência deve ser contínua. As consequências dos agravos e as doenças produzidas pelas condições prejudiciais do trabalho. Segurança do trabalho, o enfermeiro do trabalho, ele nunca para. Ele nunca pode achar que o trabalho dele terminou. Ele precisa ter um desenvolvimento constante dentro das suas atribuições. Tá bom? Gente, alguém tem alguma pergunta até aí? Sim ou não? Não? Então, olhem só, o pessoal que está em casa via a plataforma, por favor, pegue seu caderno aí para anotar a atividade. As pessoas que estão em sala de aula também anotem aí como vai ser a atividade de vocês. Lembrando todos, né, mais uma vez que tem gente que é primeiro dia de aula hoje, nossas aulas vão até 10 horas, nosso último horário de prática não ocorre agora. E a atividade que vocês vão fazer é para ser entregue hoje até 10 horas, tá? Então, anotem aí. A atividade de vocês é para fazer em grupo, tá? De no máximo... Oi? Você quer falar alguma coisa? Em grupo de no máximo 3 pessoas. Pode fazer em dupla? Pode. Pode fazer individual? Pode. Só não pode fazer em grupos maiores de 3 pessoas. Vocês vão criar um plano de educação continuada em 3 etapas. Primeira etapa, vocês vão escolher um tema para a educação continuada e vão justificar por que vocês escolheram. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, eu, Adilson, eu quero falar sobre a violência que ocorre contra o profissional de enfermagem dentro das unidades de urgência e emergência. Por quê? Porque tem se tornado cada vez mais comum a agressão por parte de pacientes e profissionais de enfermagem. Isso está relacionado, muitas vezes, à intolerância à dor, ao tempo de espera, ou seja, eu vou escolher o tema e vou justificar por que eu escolhi esse tema. O segundo tópico, a segunda etapa, eu vou selecionar quem serão os profissionais que eu vou fazer essa educação continuada. Bom, no meu exemplo, eu vou escolher profissionais do sexo feminino. Oi? Não, esse é o exemplo que eu estou dando, tá? Eu vou escolher, por exemplo, enfermeiros do sexo feminino entre 30 e 38 anos. Por quê? Porque esse é o público que mais sofre violência dentro dos ambientes de urgência e emergência. E a terceira e última etapa, vocês vão colocar 5 resultados esperados da educação continuada de vocês. Como assim? Dentro do meu exemplo, espera-se que com essa educação continuada, os profissionais consigam lidar melhor com as situações de violência, que o enfermeiro consiga avisar a gerência sobre um ato de violência dentro de 30 minutos após o ocorrido, que tal coisa, ou seja, vocês vão dizer o que é que vocês esperam com esse processo de educação continuada. Para quem está presencialmente, vocês têm que me entregar fisicamente o trabalho. Para quem está via plataforma, pode me entregar via WhatsApp ou e-mail. De preferência via WhatsApp, que é melhor. Vou colocar agora aqui o número e vou botar o e-mail. Então, gente, vocês podem fazer, vocês têm até 10 horas.
e me manda. Para o pessoal que está em casa, eu não vou desligar o Zoom, eu vou continuar aqui pelo Zoom. Qualquer dúvida é só me chamar. Ok, professor. Certo?